imprensa. Inclusive, tem uma notícia aqui do Estadão importante, parece que ele vai ter que devolver os fuzis, viu, gente? Ó, joias. TCU dá 5 dias para Bolsonaro entregar o segundo pacote, fará varredura em presentes. Reportagem aí da Adriana Fernandes e do André Borges, do jornal Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas da União deu prazo de 5 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro devolva um segundo jogo de joias que recebeu do regime da Arábia Saudita. O conjunto, que reúne peças em ouro como relógio, caneta e abotoaduras, está guardado em um local privado de Bolsonaro no Brasil. A ordem é que para as joias sejam enviadas para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que fica dentro do Palácio do Planalto. O tribunal também determinou por unanimidade que o conjunto de diamantes de 16,5 milhões, que está apreendido com a Receita Federal na alfândega de Guarulhos, tenha o mesmo destino, após a conclusão das investigações sobre o caso. Além das joias dadas pelo regime saudita, a corte requereu o fuzil e a pistola recebidas por Bolsonaro em 2019 nos Emirados Árabes. Paralelamente, foi determinada uma varredura minuciosa em todos os presentes que o ex-presidente recebeu em seus 4 anos de governo, conforme antecipou o jornal no dia 15 de março. Aquilo não foi considerado um presente personalíssimo e terá que ser integrado ao patrimônio da União e não poderá ficar com Bolsonaro. Outra decisão tomada é que, a partir de agora, nos últimos 2 meses que antecederam o fim de cada mandato, será feito um pente fino daquilo que pode ou não pode ser incorporado pelo então presidente como bem pessoal. A defesa de Jair Bolsonaro sustentou que os presentes dados pelos sauditas seriam bens pessoais e poderiam ser incorporados ao acervo privado do presidente. Na semana passada, ao se manifestar sobre os presentes, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederic Wassef, declarou que Bolsonaro, agindo dentro da lei, declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagem, não existindo qualquer irregularidade em suas condutas. Flávio Bolsonaro também saiu em defesa do pai e disse que as caixas de joias eram personalíssimas, independentemente do valor. O ministro do TCU, o Alton Alencar, porém, que foi o relator do processo que definiu as regras sobre o assunto ainda em 2016, foi claro em suas colocações. Não há dúvida que se trata de presente oficial, protocolar, destinado ao governo brasileiro, ou seja, por trás da primeira-dama e do presidente da República está o Estado brasileiro e o governo brasileiro, comentou o ministro. E essas joias, a exemplo de todos os demais presentes, devem ser entregues à presidência da República. Lá catalogadas, essas joias devem integrar o patrimônio público brasileiro sob a guarda da presidência da República. E aí a corte, lembrando que ela requereu o fuzil e a pistola recebidos pelo Bolsonaro em 2019. Então foram as armas também. O presidente da corte, o ministro Bruno Dantas, foi o autor da proposta para que os presentes oficiais passem por auditoria no fim de cada mandato. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Esse trabalho vai constar no trabalho de fiscalização do TCU. Não é possível que a cada 4 anos tenhamos uma crise, porque esse ou aquele presente que entendeu que o presente era para o seu acervo particular, afirmou Dantas. Ele também destacou o entendimento básico sobre o que é presente de caráter pessoal. Trata-se de atender a 2 requisitos: ser um item considerado personalíssimo e de baixo valor monetário, como uma camiseta de clube, uma garrafa de bebida típica, um perfume ou um lenço. Eu vou dar até um depoimento pessoal, gente, que o Lula, no Instituto Lula, ele guarda muitos dos presentes que ele recebeu lá. E não tem joia, tá? Não tem no Instituto Lula bem de alto valor. Tem bebidas típicas que o Lula recebeu, tem itens folclóricos da África, porque o Instituto Lula foi criado, inclusive, para estabelecer relações com a África, que estão guardados lá no Instituto. Isso é uma informação que correu à imprensa pública, mas eu vi o que está lá. E o Bolsonaro cometendo essas irregularidades. Mas vamos seguindo aqui com a leitura da notícia. Esses são itens que preenchem esses requisitos para o acervo particular de um presidente. Se não preenchem esses 2 itens, devem ir para o acervo da presidência, e isso está definido no acórdão de 2016. O Alton Alencar chegou a multiplicar os salários brutos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje recebem R$ 39 mil por mês, para demonstrar
a exorbitância das joias apreendidas estimadas em cerca de 16,5 milhões. Fiz uns cálculos, mesmo que o ministro do STF tenha trabalhado 50 anos com salário bruto, não seria suficiente para adquirir esse patrimônio em joias, declarou ele. O ministro relator do caso, Augusto Nardes, confirmou que chegou a receber a proposta da defesa de Bolsonaro de entregar os itens ao TCU, mas tudo deve ser encaminhado mesmo para a Secretaria-Geral da Presidência. Essa casa não tem jurisprudência nesse sentido de receber joias e demais objetos de valor por falta de amparo legal. Não cabe ao tribunal receber, disse. A decisão do plenário do TCU atendeu a um pedido feito pela deputada federal Luciane Cavalcante da Silva, do PSOL. Conforme revelou o Estadão, a comitiva do governo Bolsonaro tentou entrar no Brasil com 2 caixas de joias de forma ilegal e sem declarar a Receita Federal. Uma caixa foi avaliada em cerca de R$400 mil, com relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, uma caneta rosa gold, um anel de masbarra, uma espécie de rosário islâmico, rose gold, todos na marca suíça Chopard. O conjunto de diamantes bem mais valioso, estimado em 16 milhões de reais, seria levado para então primeira-dama Michele Bolsonaro, que inclui colar, anel, relógio, par de brincos e diamantes, acabou retido pelos auditores da Receita em 26 de outubro de 2021. A comitiva do governo, que era liderada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou entrar no Brasil sem declarar os bens, o que é ilegal. Ao serem abordados pelos fiscais da Receita em Guarulhos, que já tinham reunido informações que levantavam suspeitas, descobriu-se que carregavam joias milionárias. A posse do conjunto de diamantes que estava na bagagem do assessor Marcos André Soeiro, que foi parado pelos fiscais. Já Bento Albuquerque, que estava com o segundo pacote de peças de ouro, passou pela alfândega e não foi abordado. Ele retornou ao local de inspeção, mesmo após ter saído da área, disse que era um presente para Michele Bolsonaro e tentou liberar o item, mas não conseguiu. Nas cerca de 2 horas que ali permaneceram, os integrantes da comitiva entraram em contato ainda com a chefia da Receita Federal para tentar reaver o item apreendido, mas não tiveram êxito. Desde 2016, uma regra determinada pelo TCU impõe que presidentes só podem ficar com itens recebidos se esses forem considerados bens personalíssimos. São itens como camisetas e perfumes. Por exemplo, o TCU veda expressamente presentes como os que foram enviados ao casal Bolsonaro. Quando o jornal revelou o escândalo das joias, a primeira atitude de Bolsonaro e de Michele foi dizer que não tinham conhecimento dos presentes e insultar a imprensa. Nos dias seguintes, com novas revelações e detalhamentos do caso, Bolsonaro admitiu que recebeu um segundo pacote e que o guardou em seu poder, tendo incluído o item nos sistemas oficiais do Palácio do Planalto como item pessoal. Houve ainda a tentativa do próprio Bolsonaro de não apenas tentar retirar as joias apreendidas nos cofres da alfândega em Guarulhos, como ainda inserir dados desse jogo de diamantes dentro desse mesmo sistema como item pessoal, mesmo sem ter as joias em suas mãos, como a tentativa que mobilizou até mesmo o voo da Força Aérea Brasileira, se mostraria fracassada, foi solicitada a exclusão dos dados do sistema. Essas informações já foram confirmadas e repassadas à Polícia Federal. As investigações do caso já envolvem, além da PF, outras frentes de apuração que são realizadas pelo Ministério Público Federal em Guarulhos, Controladoria Geral da União, Receita Federal e Comissão de Ética da Presidência da República. Muito boa essa notícia aqui do Estadão e muito bom o trabalho que eles têm feito, de fato, nessa apuração.